maior. Não há Deus melhor. Não há Deus tão grande como nosso Deus. Não há Deus maior. Não há Deus melhor. Não há Deus tão grande como nosso Deus. Criou os céus, criou a terra, criou o sol e as estrelas. Tudo Ele fez, tudo criou, tudo formou. O seu louvor para o seu, para o seu, para o seu louvor. Criou os céus, criou a terra, criou o sol e as estrelas. Tudo Ele fez, tudo criou, tudo formou. Para o seu louvor, para o seu louvor, para o seu, para o seu, para o seu louvor, para o seu louvor, para o seu louvor, para o seu, para o seu louvor. Boa noite, queridos. Uma bênção podermos mais uma vez estarmos juntos para louvarmos ao nosso Deus. Quero já saudar a você, querido irmão da família Batista Central. Uma bênção podermos estarmos ligados, mesmo com os impedimentos ora vividos. Mas também quero saudar você que convidado por alguém, tem nos acompanhado, seja esta a primeira vez ou tem estado conosco. Nós louvamos a Deus pela sua vida e o nosso desejo é que seja um tempo de bênção para cada um de nós. Eu quero orar, dando início assim à nossa reunião desta noite, no desejo, com o coração cheio de esperança, de que seja um momento especial entre você e o Senhor e que a sua vida, sua família, sua casa sejam cheios da graça, cheios do amor, cheios da alegria que há em Cristo Jesus, e que isso, nesse tempo de interação, de relacionamento, de busca pelo Senhor, possa também inundar aí. Te louvamos, Senhor, por mais esse dia. Muito obrigado, porque em cada momento temos podido ver a Tua boa mão.
Jesus, Salvador, outro igual não há. Todos os dias quero louvar as maravilhas de teu amor. Consolo, abrigo, força e refúgio é o Senhor. Com todo o meu ser, com tudo que sou, sempre te adorarei. Aclame ao Senhor toda a terra e cantemos poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostrem e rujam os mares ao som de teu nome. Alegre te louvo por teus grandes feitos. Firmado estarei, sempre te amarei. Incomparáveis são tuas promessas pra mim. Oh, meu Jesus, Salvador, outro igual não há. Todos os dias quero louvar as maravilhas de teu amor. Mas meu consolo, abrigo, força e refúgio é o Senhor. Com todo o meu ser, com tudo que é o Senhor, toda a terra e cantemos poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostrem e rujam os mares ao som de teu nome. Alegre te louvo por teus grandes feitos. Firmado estarei, sempre te amarei. Incomparáveis são tuas promessas. Aclame ao Senhor toda a terra e cantemos poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostrem e rujam os mares ao som de teu nome. Alegre te louvo por teus grandes feitos. Firmado estarei, sempre te amarei. Incomparáveis são tuas promessas. Sim, incomparáveis são tuas promessas. Incomparáveis são tuas promessas pra mim. Se você pode, fique de pé no seu lugar. Boa noite, queridos irmãos. Saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus.
Queremos agora vivenciar esse momento de intercessão. Queremos para isso estar dando leitura em um texto que se encontra em Gênesis 25, versículo 21. Que diz assim: Isaque orou ao Senhor por sua mulher, porque ela era estéril, e o Senhor lhe ouviu a oração, e Rebeca, sua mulher, concebeu. Então aqui fala sobre a gravidez lá, o problema que Rebeca estava, por ser estéril, não podia ser mãe. E o marido dela, Isaque, intercedeu por ela. Não sei se você já parou para pensar na diferença que há de orar, orar em termos de petição própria e intercessão. Orar é algo que tem mais a ver com a pessoalidade, nossa com Deus. Ou seja, é eu apresentando a Deus os meus problemas, pedindo a Ele, fazendo petições a Ele pessoais, próprias. Interceder já é diferente. Interceder é você se colocar em favor de outra pessoa. É você se colocar na brecha. Nós temos lá aquela passagem bíblica de Jeremias que fala sobre aquele servo lá do rei que intercedeu em favor de Jeremias quando foi jogado naquela cisterna. Aquele moço lá chamado Ebed-Meleque. Ele, correndo o risco, foi até ao rei e pedir em favor de Jeremias. E interceder é isso, em prol daquela pessoa, mas não assim, aquela petição, descargo de consciência, aquela petição, pode deixar que eu vou orar. Não, eu vou, nesse caso aqui de Isaque, intercedendo em favor da esposa dele, que estava com esse problema aí de não poder ser mãe. O próprio Isaque é fruto de oração, de uma ação sobrenatural de Deus, porque a mãe dele veio tê-lo com a idade já bastante avançada e também era estéril. E ele foi concebido por causa da ação poderosa de Deus. E assim também ele pediu em favor da esposa dele. Outro caso também, lá Abraão intercedendo, quando Deus falou que ia destruir Sodoma e Gomorra, ele intercedendo lá pelas pessoas. E você lembra que ele começou parecendo até que estava negociando com Deus, falando uma quantidade alta, foi diminuindo e chegou a 10. Se houvesse 10 justos na cidade, Deus não destruiria. E como não havia, Deus acabou destruindo mais. O sobrinho dele, Ló, foi salvo pelo Senhor, pela intercessão que Abraão fez. Então, meus queridos, interceder é isso, é você se colocar na brecha, em favor da pessoa. Muitas das vezes a gente pensa que interceder é você pedir
em favor, né, de si próprio. Existe na oração, né, algumas chamadas classificações, posições, a oração de intercessão, de petição, de ação de graça, de confissão de pecado. E nós, né, vamos viver esse momento agora da oração de intercessão. Eu sei que você colocou aí o seu pedido, que você, sei lá quantos tempo, às vezes muito tempo você está pedindo aí a Deus, né? E Deus ainda não chegou o tempo dele, mas quem sabe, né, através desse momento de intercessão, Deus vai poder, irá responder a tua oração. Nós estamos vivendo aí essa questão aí de pandemia, né, desse vírus agressivo aí, vivendo questões também políticas, né? No Brasil nós estamos vivendo aí uma questão política muito grande, né? Enfim, nós estamos aí com algumas crises, a crise financeira, a crise na questão de trabalho, né? Temos aí as pessoas que estão trabalhando aí na frente aí da linha de risco. Tudo isso necessitamos estar intercedendo, ou seja, pedindo, implorando, rogando com todo o nosso fervor, com toda a nossa densidade, de que Deus é o único que pode poder resolver essa questão. Então vamos orar pedindo a Deus em favor desse pedido que você colocou aí, como também em favor de outros pedidos. Pai, em nome de Jesus, nós nos colocamos agora, Pai, na brecha, nos colocamos, Senhor, diante de Ti, pedindo, implorando, suplicando, rogando ao Senhor em favor dos nossos queridos, amados irmãos que estão apresentando esse pedido deles, como também os amigos, ó Deus querido, que estão assistindo, ó Deus querido, este momento aí, ó Deus, de culto, como também, Senhor, queremos Te pedir em favor do governo brasileiro que está vivendo aí essa questão de politicagem muito grande, em vez de estar preocupado com essa questão de pandemia, eles estão preocupados com a politicagem. Também queremos pedir, ó Deus, por essas pessoas que trabalham na linha de risco, médicos, bombeiros, policiais, enfim, todos esses que têm a sua função como necessária aqui no Brasil, estão trabalhando. Ó Deus, que o Senhor possa estar guardando. Pedimos, Senhor, por aqueles que estão infectados, aqueles que estão enfermos, que o Senhor esteja abençoando, ó Deus, que pedimos pela Tua igreja espalhado nos 4 cantos da terra, pelo missionário, Senhor. Alguns estão aí nesses países na qual, Senhor, há um alto índice de agressão dessa pandemia, desse vírus. Ó Deus, nós sabemos, ó Pai, como a Tua palavra diz, que tudo é possível ao que crê, e nós acreditamos que o Senhor pode fazer infinitamente mais do que estamos pedindo ou pensando ou imaginando. Por isso, Senhor, nós Te pedimos, Te imploramos, Te suplicamos, ó Pai, desejosos, ardentemente, que o Senhor possa estar ouvindo a nossa súplica, Pai, curando aquele que está ali, ó Deus querido, entubado, aquele que está, ó Deus querido, enfermo, seja que qual for a enfermidade, que o Senhor possa, em nome de Jesus, estar atuando. Ó Deus, em nome de Jesus, atua, ó Pai, na Tua igreja, na Igreja Batista Central do Guarujá, na vida do Teu servo, pastor, Deus da igreja, a liderança, ó Deus da membresia. Atua, Senhor, em nome de Jesus aqui no Guarujá, na vida do prefeito, dos vereadores. Ó Deus, em nome de Jesus, ó Pai, nós oramos agradecido ao Senhor, Deus. Amém. Amém, meu querido. Que Deus continue te abençoando e vamos dar continuidade aí ao nosso culto. Nesta noite, temos feito
um pouco diferente a nossa transmissão e nesta noite eu desejei compartilhar com vocês uma palestra que pudemos participar junto à Igreja Batista Betel de São Vicente. Pastor amigo Sérgio Luizeto, pastor amigo Redney Santos, né? Há algumas semanas atrás nos convidaram para que pudéssemos compartilhar a nossa experiência como igreja, no servir ao Senhor, servindo às pessoas, aos necessitados. Nossa igreja tem há alguns anos já um trabalho de uma atenção, de uma assistência, de um amparo aos menos favorecidos, em especial os moradores em situação de rua, e a partir desse trabalho nasceram outras vertentes sociais, um projeto de artesanato chamado Arte com Amor, que é uma grande bênção, as cestas que nós, pela misericórdia de Deus, distribuímos a algumas famílias, enfim, essa atenção que nós temos podido ter com os necessitados. E nesse tempo de pandemia, quando a gente está tão envolvido com preocupações, temores nossos próprios, das nossas casas, é importante que nós continuemos percebendo que os necessitados continuam no centro da atenção do nosso Deus e, assim sendo, devem também ser alvo de nossa atenção. Essa oportunidade para conversarmos um pouquinho sobre esse tema tão relevante, tão precioso, tão caro em nossos dias, a nós, todos, seres humanos, eu creio, em primeiro lugar, mas em especial a nós, servos e servas do Senhor, pensando nesse olhar caridoso, amoroso e compassivo para com o nosso próximo. Ação social em tempo de pandemia. E se há um momento em que as pessoas ficam carecidas de uma mão, de uma palavra, de uma ajuda, de uma ação ainda mais efetiva e prática dos seus próximos, são nesses momentos de calamidade. E nós, então, queremos não somente aqui compartilhar a nossa experiência, na intenção de que nossa experiência aqui, de nossa igreja, possa, de alguma maneira, contribuir com a vida dos irmãos, cada um dos irmãos, da querida e amada Igreja Batista Betel, mas também cada um dos amigos e irmãos que também nos ouvem e nos acompanham nesta transmissão. Creio que, primeiramente, é importante falarmos sobre a diferenciação que há quando pensamos e quando militamos na área da ação social. É importantíssimo a nós, enquanto servos de Deus, enquanto igreja do Senhor Jesus, pensarmos e pontuarmos a diferenciação entre a assistência social do Estado, a governamental, seja na esfera que for, federal, estadual, municipal, e a assistência social que a igreja pode prestar, não somente pode, mas como veremos aqui, pensou que ela deve prestar. Pensando na primeira assistência social estatal, a do Estado, em nosso país, algo que visa o atendimento, a minimização do sofrimento, atendimento às pessoas em estado de vulnerabilidade social. Então, por meio de equipamentos, por meio de mecanismos, métodos, análises são evidenciados, identificados, e assim o Estado dispõe de alguns dispositivos para assistir este público, os menos favorecidos, aqueles que estão em estado de vulnerabilidade, seja na área da saúde, seja na área da habitação, alimentos, enfim, são múltiplas as frentes desta ação. Isso tem cobertura pela nossa lei máxima do país. Brasil, que é um Estado de Direito, prevê na sua Constituição que todo brasileiro tem direitos e, assim,
direitos mínimos nesta área social são previstos na Constituição e o Estado, então, é responsável por poder oferecer, prover o mínimo de direitos para que as pessoas consigam ter uma melhor qualidade de vida. Existe, além da Constituição, pensando em ação social no Estado, a Lei Orgânica de Ação Social, que é a última de 1993, que ali tem o detalhamento de toda esta frente de atuação do Ministério Público, frente de atuação do Estado, para prover tais benefícios, tais ajudas, tais assistências. É importante pensarmos nisso para que a igreja não labute nesta área pelos motivos errados, da forma incorreta, e assim possa, ao invés de contribuir, ajudar, possa, às vezes, correr o risco de fazer ou prestar um desserviço, ou mesmo servindo, a igreja pode correr o risco de servir mal e servir erroneamente. É bem distinta a ação do Estado e a ação da igreja. A ação da igreja, na sua atuação, também na busca por, de alguma maneira, abençoar os menos favorecidos, sejam de casa, né, da comunidade de fé, sejam da sociedade em geral. A igreja também tem, vamos dizer assim, objetivos semelhantes, porém, as motivações são bem distintas, as do Estado e as da igreja. Em suma, a do Estado, o foco da assistência social do Estado está no indivíduo e nas suas necessidades. E o Estado, então, olha para esse indivíduo vulnerável, olha aquilo que lhe falta e, pelos recursos que tem, tenta assisti-lo, abrindo, inclusive, possibilidades da sociedade participar, complementando esta ação, seja através de incentivos financeiros ou não, a sociedade organizada por meio, principalmente, de entidades do terceiro setor, e aí se encaixa a igreja, se encaixam as organizações que a igreja pode montar também para tal finalidade, pode, inclusive, somar-se ao Estado, somar forças para complementar a ação do Estado. Porém, o foco do Estado é no indivíduo e na sua necessidade. O foco da igreja é diferente, até porque a natureza da igreja é diferente. O foco da igreja é em Deus, na pessoa de Deus, na sua vontade. E quando a gente parte para pensarmos e agirmos nesse campo da ação social, enquanto crentes, enquanto igreja, iniciados por esse pressuposto, qual que é o nosso foco principal, aí já é suficiente para traçarmos caminhos distintos deste do Estado. Mesmo, às vezes, complementando a sua ação, mesmo sendo um apoio muito precioso ao Estado, a igreja tem a sua finalidade própria, a igreja tem a sua essência própria, a igreja tem o seu modus operandi diferenciado, porque a base, a raiz de toda a ação da igreja não é propriamente o indivíduo e sua necessidade, mas é o Senhor, é o próprio Deus, o Deus que nos chama a esta atuação. Eu penso bastante sobre isso, e isso se dá por conta do nosso histórico. Eu gostaria de compartilhar um pouquinho agora também o histórico de nossa igreja, porque aquilo que a nossa igreja faz, essa veia social, estas ações que a igreja tem, que está meio que entranhada, né? Está no DNA da igreja, isso tem uma razão de ser, pois não é algo apenas de um ministério ou uma ação pontual em um momento do ano, mas por estar relacionado com o nascimento da igreja, a história dela, isso para a gente é mais do que apenas ações ministeriais distintas. Nossa igreja, para aqueles que não conhecem, hoje, Igreja Batista Central do Guarujá, é filha da primeira Igreja Batista do Itapema, Guarujá,
querido amigo, pastor Genivaldo, é o seu pastor hoje, e a igreja, a nossa igreja, quando nasce, ela nasce em um contexto de vulnerabilidade social. A nossa igreja nasce como sendo um braço da igreja do Itapema, em um bairro extremamente carente aqui do Guarujá, chamado Vila Edna. Ali, algumas famílias que começaram a ter contato com a igreja, começaram a ser assistidas. E, fruto desta assistência, alguns renderam-se a Cristo Jesus, entregando as suas vidas ao Senhor. É nesse contexto que a gente entra em cena e começando ali, eu apenas um jovenzinho, lá, meados do ano 2000, e a gente começa a dar assistência a alguns destes irmãos. No ano seguinte, para ser exato, em maio de 2001, iniciamos, então, um trabalho mais, vamos dizer assim, consistente. Nasce ali a Congregação Batista em Vila Edna. E, naquele contexto, ela nasce dentro de uma creche, o espaço físico da creche Manuel Araújo, que é a creche da prefeitura, ação do Estado na comunidade, porém administrada pela Igreja do Itapema, a igreja complementando aquilo que o Estado pode fazer. E ali, então, a gente começou a servir, e uma vez por semana reuníamos aquele grupo de novos crentes ali para cultuarmos ao Senhor, e também começamos a acessar os pais dos alunos da creche. E aqueles primeiros anos foram fantásticos, e ali, não apenas estando dentro de uma creche extremamente carente, que as famílias daqueles alunos eram muito carentes, a gente começou a receber e interagir com estas pessoas, conhecendo a realidade daquele bairro, conhecendo a realidade da drogadição, e a igreja, então, nasce nesse contexto, e desde a sua raiz, nós fomos levados pelo Senhor a interagir bem de perto, de maneira bem intensa, com as pessoas nas suas necessidades. Foi natural, então, nascer no coração da igreja de Itapema, no meu, enfim, dos irmãos que ali estavam, esta compaixão, esta empatia, e assim a igreja foi se desenvolvendo. O tempo passa, e depois da creche, ficamos poucos anos ali, alugamos salão, trocamos, fomos para um maior, enfim, chegando no ano de 2009, ainda como congregação, a gente, no meio do bairro, percebe a gritante condição triste das pessoas escravizadas pelos vícios, os mais diferentes vícios, naquela região, naquele bairro. Familiares de pessoas que já estavam ali no convívio da igreja, e aqueles contatos nos davam abertura a acessar outros. E nós começamos, então, a ter um olhar particularizado para essa vertente, começamos a agir de maneira mais específica agora no oferecimento de ajuda às pessoas vitimadas pelos vícios, pelas drogas e pelo álcool. Até aquele momento, a igreja já estava meio que treinada pelo Senhor no atender necessitados nas suas necessidades. Eram famílias muito carentes, e essa questão de ajudas médicas, ajuda com mantimento, enfim, não faltavam ocasiões para que a igreja trabalhasse nesta área na vida dos seus próprios membros. A gente experimentou um pouco do que o livro de Atos, da igreja primitiva, ensina e mostra a postura daqueles irmãos que olhavam para os lados e faziam de tudo para que não houvesse necessitados entre eles. A igreja se fortaleceu com este coração, e em 2009, então, passamos um passo adiante e começamos a trabalhar especificamente, diretamente com os drogadependentes. Naquela ocasião, a gente fazia, uma vez na semana, uma refeição, as irmãs, e nós saíamos em 3 equipes, em 3 carros, para partes distintas do Guarujá, com aquele lanche. Quando era frio, era um sopão muito saboroso. Nas épocas de calor, eram outros lanches, sanduíches, enfim. E nós íamos para os lugares onde estavam os necessitados, vitimados pelos vícios, pelas drogas. E nós conhecemos as Cracolândias, que existem no Guarujá também há muito tempo,
e ali pudemos interagir com muitas dessas pessoas, estando onde elas estavam, ouvindo as suas histórias, orando com elas, vendo com os olhos a humilhação imposta por Satanás em muitas daquelas vidas, e aquilo fez com que a igreja, então, agisse um pouco mais. Além dessa ajuda que oferecíamos nas ruas, uma vez por semana, percebemos o grito de socorro que muitos davam e poucos ouviam. E a igreja, então, começa a trabalhar agora no encaminhamento de tais pessoas que queriam ajuda para as comunidades de recuperação. A igreja monta parcerias com algumas delas e, anos a fio, a igreja manteve este tripé, atendendo as famílias da igreja com as suas necessidades, assistindo aos escravos pelas drogas, sejam familiares da igreja e aqueles que nas sextas-feiras nós visitávamos nas ruas, os assistíamos na continuidade de seus tratamentos, enquanto estavam nas casas de recuperação, e o tempo foi passando e a gente percebia um grito cada vez maior dentro do nosso coração, nós enquanto crentes. No ano de 2010, foi bem interessante, pois o tema do ano, proposto pela Junta de Missões Nacionais, não sei quantos vão lembrar, era Por um Brasil Verdadeiramente Feliz. E naquele ano, se aproximando do final do ano, em uma dos atendimentos de rua que nós fazíamos, eu estava lá com a equipe, e chegando perto do Natal, um dos moradores de situação de rua me disse, né, pastor, faz muito tempo que eu não sei o que é o gosto de um frango de Natal. Eu sei porque eu como, mas não é esse gosto que eu estou falando. Eu falo do ambiente, eu falo daquela sensação, aquele amor, aquela fraternidade. E aquilo doeu no meu coração e junto com os demais que estavam, e ali nasceu mais uma ação da igreja, que dura até hoje. No Natal, nós fazemos 2 grandes festas na igreja. Festas de Natal para os de fora. Lógico, também tem a grande festa da própria comunidade. Mas a gente faz e canaliza os esforços e os recursos para 2 grandes festas para fora. Uma para as crianças carentes do bairro. Chegamos a atender em uma das festas para as crianças. Nós pedimos autorização e fizemos em cima do morro, o Morro da Bela Vista, conhecido como Morro do Macaco, que agora há pouco tempo foi noticiado em todo o Brasil. Houve lá um dos deslizamentos aqui do Guarujá, vitimando algumas pessoas. Ali tem uma quadra em cima daquele morro, e nós fizemos ali uma das festas, e nós atendemos mais de 500 crianças, com brinquedos, play, histórias, teatro, lanches, e um kit, um presente para cada uma daquelas crianças. Irmãos, aquilo foi fantástico. A gente continuou fazendo, não mais lá, mas cada ano em um local. E, além dessa, para as crianças, a gente oferece também o Natal Verdadeiramente Feliz para os moradores em situação de rua. E as equipes, nesse último ano, nós tínhamos mais de 80 pessoas de nossa igreja e outras, irmãos que entendem e têm esse ministério como o seu, vêm, somam forças conosco, e a gente atende ali um grande número de pessoas em situação de rua, que chega ali e sabe que ganharão não apenas o frango assado do Natal. Eles sabem que chegarão ali e ganharão o abraço do Natal. Ganharão o olhar do Senhor do Natal através das vidas que eles estão. Ganharão um tratamento com dignidade. E ali nós temos corte de cabelo, primeiros socorros. Já houve médicos que estiveram conosco ajudando, enfermeiros, pessoal da área da saúde, gente da área da beleza, corte de cabelo, higienização, asepsia, banho, troca de roupa. E é uma noite muito especial para a nossa igreja, assim como é também para estes que nós atendemos. É maravilhoso poder fazer isso, pois, ao mesmo tempo, enquanto a gente abençoa
a gente é muito abençoado. E eu sempre falo para a nossa igreja, esse ministério que o Senhor nos deu, Ele nos deu para que nós sejamos ainda mais abençoados do que aqueles que nós abençoamos a cada momento. Enfim, a partir daí, a gente manteve várias pessoas, encaminhando-as para casa de recuperação ano a ano, e tínhamos uma dificuldade, pois muitos desses que voltavam, e quando não tinham mais vínculos familiares, pois eles mesmos haviam quebrado pelo histórico que tiveram, muitos deles se perdiam, muitos deles recaíam, e a igreja então sente a intencionalidade, palavra da moda, de atender a esses também. Nasce então a nossa casa de apoio, a nossa casa de passagem. Funcionou por tantos anos, até janeiro último, no próprio espaço da igreja, e desde janeiro, mais especificamente, diretamente, há um ano a gente vem ensaiando, dividindo espaço, mas especificamente a partir deste ano, em um sítio que recebemos por comodato na entrada da cidade, uma área rural aqui do Guarujá. A casa de passagem serviu nesses anos todos, ela nasce em dezembro de 2013, naquele primeiro nascimento, naquele dezembro, fruto daquele maná, daquele Natal, para as pessoas que passam de rua daquele ano, nós acolhemos 13 pessoas. Ali, todas no mesmo espaço, e ali, na semana seguinte, caminhamos cada um deles para as comunidades terapêuticas onde se trataram. Desde lá, tem sido estas ações, e esta casa de apoio funciona como uma triagem, aquele que quer sair da rua, imediatamente a gente consegue acolhê-lo, tendo algumas condições mínimas. Depois de um primeiro momento, ele mantendo a decisão de permanecer, a gente encaminha ele, em parceria com a Cristolândia e outras comunidades. Quando ele termina o período de tratamento dele lá, aqueles que não têm mais vínculos familiares, não têm por onde começar, nós os recebemos novamente no ambiente da igreja, através da casa de apoio, e dali eles recomeçam com o Senhor Jesus no coração, e agora o apoio de gente que vai supervisioná-los, discipulá-los e encaminhá-los em cada novo passo deste recomeço. A partir disso, outras frentes surgiram. Eu gosto muito de citar o ministério que surgiu daí com artesanato, pois muitas destas mulheres que até vinham nós atendíamos nessa nossa programação, nós percebíamos que poderíamos assisti-las de outra forma. E nasce, então, o Arte com Amor, e todas as semanas nós temos, então, também um grupo de mulheres, na sua grande maioria que não são da igreja, no ambiente da igreja, fazendo alguma oficina durante o ano inteiro, e ali também, juntamente com aquele aprendizado, elas recebem o carinho, o abraço, o ouvido das monitoras que são da igreja, uma orientação, uma oração, meditação na palavra de Deus, e grandes são os frutos espirituais que o Senhor tem dado. Queridos irmãos, eu poderia ficar falando aqui das experiências por muito tempo, mas o tema aqui é sermos um pouco mais específicos, mas eu não podia deixar de historiar essa nossa experiência, que, por meio do contexto onde nascemos, nasce o Ministério com Moradores de Rua, a gente chama de MANA, é um acróstico, Ministério de Apoio aos Necessitados de Amparo, nasce o Arte com Amor, nasce a Casa de Passagem, e nós temos lá algumas outras frentes que semanalmente a gente atende. Nós temos tido a alegria hoje, através desses ministérios, a assistirmos no ambiente da igreja, através da igreja, cerca de 50 pessoas por semana, todas as semanas. E nós conseguimos, no último ano, o ano de 2019, encaminhar, tirar das ruas 57 homens e mulheres para as diversas casas de recuperação, além dos 23 alunas que se formaram no Arte com Amor e dos atendimentos de cerca de 50 atendimentos por semana que nós temos lá no espaço da nossa igreja. Eu falo tudo isso apenas para ilustrar que eu penso
que a ação social, a igreja agindo neste trilho, deve ser algo que é muito mais apenas do que uma ação esporádica, momentânea, fruto de um projeto ou de um ministério. Deve ser algo inerente à vida cristã. Deve ser algo fruto de um coração que ama e serve ao Senhor Jesus. Deve ser algo que embala todo aquele que é chamado à nova vida pelo Senhor. Eu quero pensar em alguns textos da palavra, mas faltando tudo isso em um texto apenas, que é o texto de Tiago 1:27. Eu creio que os irmãos lembram desse texto, conhecem esse texto, e é um texto que é uma das grandes bases da nossa convicção de agir nesta área da ação social, nós, a Igreja do Senhor. Tiago 1:27. A religião pura e imaculada diante de nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas necessidades e não se deixar contaminar pelo mundo. Esta carta, que é uma das cartas mais práticas do Novo Testamento, o apóstolo Tiago ensinando, mostrando, admoestando, advertindo sobre como era ou deveria ser, na prática, a vida daqueles que são chamados pelo Senhor. Este equilíbrio, esta complementaridade da fé e das obras. Não promovemos ou agimos, não temos boas obras para sermos salvos, mas as temos, lutamos para tê-las por sermos salvos. Aquele que é salvo pelo Senhor, chamado pelo Senhor, ele naturalmente, na sua nova vida, manifestará, experimentará, evidenciará as boas obras que ele precisa demonstrar agora. E Tiago, então, falando sobre isso, na sua introdução, aí no capítulo 1, no finalzinho dela, ele diz, olha, a maneira de servir a Deus, o nosso relacionamento com Deus, a religião que é tida como pura, verdadeira, imaculada, diante do nosso Deus, é cuidar dos outros, além também, e é claro, cuidar de você mesmo. Assistir, é o visitar os órfãos e as viúvas, é assisti-los nas suas necessidades e também permanecer incontaminado. Muito interessante que ele traz o tema agir na vida do outro antes até do tema santificação, cuidar da sua própria vida. Isso porque nós somos levados a pensar por esse texto e por toda a palavra, como eu quero aqui pontuar com os irmãos, somos levados a pensar que a nossa prática de fé, através do nosso relacionamento com Deus, nos leva obrigatoriamente a agir. Agir na vida dos outros, assim como também nos leva a agir na nossa própria vida. Na vida dos outros, observando e assistindo os necessitados nas suas necessidades. E em nossa própria vida, como o texto diz, lutando pela nossa santificação. Olhando para a Bíblia inteira, eu quero aqui pontuar alguns textos que nos mostram que Deus aponta para esta prática, o cuidado com os outros, a gente chama aqui de ação social, como sendo parte da vida do seu povo. Não numa ação pontual, não num projeto apenas, não num momento esporádico ou através de um ministério somente, mas parte integrante da vida do seu povo, pois o próprio Deus assim o faz. O nosso Deus demonstra na sua palavra, quando revela-se através dela, ele demonstra ser este Deus que deseja ardentemente cuidar dos necessitados, agindo na vida deles. E assim também este Deus chama o seu povo para que façam o mesmo, até porque boa parte da ação do Senhor na vida do necessitado vem através da igreja, vem através do povo de Deus.
é interessantíssimo, queridos, quando a gente vai olhando para a palavra e olhamos quantas e quantas vezes o Senhor nos chama a essa participação. Quantas e quantas vezes esse tema está entranhado em momentos cruciais da história do povo de Israel, na fala do Senhor Jesus, na fala, ensino do apóstolo Paulo e outros autores, e até mesmo no livro de Atos, o livro histórico do início da igreja. São aproximadamente, e pela minha pesquisa aqui, você pode achar mais, mas são 79 recorrências na Bíblia inteira das expressões viúva e órfã, na grande maioria dos casos vindo juntos, e o Senhor os apontando como sendo fruto de atenção do povo, fruto da atenção de Deus, fruto de ação de Deus, fruto da ação do povo, às vezes a ação de Deus através do povo. Porque órfão e viúva, Deus os toma como símbolos dos verdadeiros necessitados, pois no contexto bíblico, tanto veterotestamentário quanto no Novo Testamento, no século I, os órfãos e as viúvas eram aqueles que não tinham ninguém por eles. Como em sociedades ainda que não tem a organização que é brasileira e que a maioria dos países ocidentais tem, que tem uma lei, uma constituição, uma lei orgânica de ação social e que o Estado se preocupa com o direito mínimo destas pessoas vulneráveis socialmente. Naquele contexto não havia. E Deus, então, o Senhor, assume esta posição de se preocupar, de agir, de cuidar dos verdadeiros necessitados e aqui, no linguajar bíblico, simbolizados, apresentados na figura do órfão, na figura da viúva, pois eram aqueles que não tinham ninguém por eles, e sobrava o Senhor, e o Senhor então lhes assistia. Nós vemos o Senhor apontando essa prática dele, do Senhor, e também que deveria ser motivo de atenção do seu povo em todas as literaturas. Nós vemos no Pentateuco, e através da legislação, da lei mosaica, o Senhor estabelecendo isso. Deuteronômio 15, versos 7 a 11, é um dos exemplos. Existem outros momentos ali nos primeiros 5 livros. Se houver algum pobre na tua terra, nas cidades que o Senhor te deu, o Senhor, o seu Deus, tem lhes dado. Não endureçam contra eles o coração, nem fechem a mão com o seu irmão pobre. Ao contrário, tenha a mão aberta e empreste-lhe liberalmente o que ele precisar. Cuidado, que nenhum de vocês alimente esse pensamento ímpio. O 7º ano, o ano do cancelamento das dívidas, este está se aproximando, e não quero ajudar o meu irmão pobre. Ele poderá apelar para o Senhor contra você, e você será culpado pelos pecados. Dê-lhe generosamente, e sem relutância no coração, pois por isso o Senhor, o seu Deus, o abençoará em todo o seu trabalho e em tudo que você fizer. Sempre haverá pobres na terra, portanto, eu lhe ordeno que abra o coração para o seu irmão israelita, tanto para o pobre como para o necessitado da sua terra. Nesse texto específico, para o israelita, mas existem outros momentos na própria lei falando para o estrangeiro, ou seja, independente do pobre. O povo precisava ter uma atenção para com ele. Os livros históricos também têm, e eu pontuei aqui, destaquei um versículo de Samuel, 1 Samuel 2,8. O Senhor levanta do pó o necessitado, e do monte de cinzas ergue o pobre. Ele os faz sentarem-se como príncipes e lhe dar lugar de honra, pois os alicerces da terra são do Senhor, sobre eles estabeleceu o seu mundo. Esse contexto do capítulo 2 de 1 Samuel, falando da soberania de Deus em todas as coisas, inclusive sobre o pobre, que o Senhor cuida deles e que deve ser motivo de atenção do povo. Nos livros proféticos, temos vários momentos em que Deus adverte, através dos profetas, a sociedade, aos mais abastados e principalmente a liderança do povo, para que
agisse com compaixão e com justiça com os menos favorecidos. Eu destaquei um texto aqui do texto profético de um dos profetas que mais levantou esta bandeira da justiça social, Amós. Amós, capítulo 2, versos 6 e 7. Assim diz o Senhor, por 3 transgressões de Israel, e ainda mais por 4, não anularei o castigo. Vendem por prata o justo, e por um par de sandálias o pobre. Pisam sobre a cabeça dos necessitados como pisam o pó da terra, e negam justiça ao oprimido. Pai e filho possuem a mesma mulher, e assim profanam o meu santo nome. Deus dizendo que a profanação ao seu nome se dava por tantas dessas ações, inclusive pela injustiça social, ali, promovida por toda a nação de Israel, particularmente pelos mais abastados e pelos líderes que deveriam agir de maneira contrária. Amós é um dos profetas que fala do juízo de Deus por alguns motivos, mas em especial por conta da injustiça social. E outros profetas também fazem o mesmo. Os livros poéticos também trazem esta mesma admoestação, esse mesmo apontamento da parte de Deus. Provérbios 14, verso 31. Aquele que oprime o pobre, com isso despreza o seu Criador. Mas quem ao necessitado trata com bondade, este honra a Deus. Salmo 112, 9. Reparte generosamente com os pobres. A sua justiça dura para sempre, seu poder será exaltado em honra. Inclusive, este segundo texto de Salmo 112 é reiterado pelo apóstolo Paulo falando à igreja de Corinto, na segunda carta, no capítulo 9, quando fala sobre as contribuições. Nós vemos, então, em toda a Bíblia, o Senhor revelando-se como um Deus que se importa com o necessitado, que age na vida dos mesmos e que chama o seu povo a ter esta mesma atenção, chama o seu povo a ter esta mesma ação. Vemos, então, no Novo Testamento, a figura da viúva sendo meio que esta estampa, esse símbolo máximo do necessitado. Histórias dramáticas com desfechos emblemáticos mostram a figura de um Deus que realmente se importa, que realmente tem empatia, que realmente se compadece e que age na vida daquele que necessita. Texto de Lucas 7, nós vemos lá a ressurreição do filho da viúva de Naim. E Lucas também, capítulo 18, nós vemos o Senhor Jesus contando uma parábola e usando como protagonista principal uma viúva. E a parábola do juiz iníquo, quando aquela viúva pobre, essa é a qualidade, é a qualificação da viúva, na parábola, insistiu com aquele homem para que a sua causa fosse julgada, e ali é usado este exemplo para o dever de orar sempre sem nunca esmorecer. Todas estas questões, as viúvas do Novo Testamento, somadas viúvas do Antigo, nós nos lembramos lá de Eliseu, e a famosa história da viúva e o azeite que não se acabava enquanto não acabavam as vasilhas, segundo Reis capítulo 4. Mostram essa máxima de um Deus que se importa com o necessitado e age na vida dele. Pois eles não têm a quem pedir, eles não têm de quem depender, então pedem a Deus, dependem de Deus, e o Senhor os ouve e o Senhor os atende. Isso traz a nós, queridos, um despertar, para que quando pensamos em ação social na igreja, em qualquer tempo, e em particular em tempos de calamidade, como que temos vivido agora durante a pandemia, tenhamos isso com um olhar mais elevado. Quebremos esse paradigma de
de enclausurar a ação social num pacote dentro de um ministério apenas. Ela deve ser efetivada, veiculada, organizada e feita, lógico, por meio de ministérios, pessoas, gente que tem esse chamado, outros que têm essa expertise, mas é muito mais que isso. E nós somos chamados por Deus, enquanto crentes em Cristo Jesus, a este novo olhar, a este novo despertar. Somos chamados a novos sentimentos. E assim, somos chamados a novas atitudes. Olhando para a palavra, nós vemos que agir socialmente, se atentar e querer cuidar do necessitado, seja ele aquele que está mais próximo de você, familiar, parente, irmão em Cristo, ou o mais distante de todos, aquele que está debaixo da marquise na rua que você passa. Isso deve ser fruto da nossa identidade como cristãos. Jesus diz em Mateus capítulo 5, vocês são o sal da terra, a luz do mundo. Vocês devem fazer a diferença. E assim, Mateus 5, verso 16, brilhe quando vocês agem, iluminando e salgando, brilhe a vossa luz diante de Deus e dos homens, para que os homens, vendo as vossas boas obras, glorifiquem ao vosso Pai que está nos céus. Parte de quem a gente tem a ver com a nossa identidade. Tem a ver com o caminho que a gente segue. E tem que seguir sequentes da nossa nova vida. O texto claro e conhecido de Efésios 2, o apóstolo Paulo ali discorrendo sobre a salvação, ele diz que não é pelas obras, mas é pela graça, verso 8. Não vem de obras, não vem de vós, é pela graça, por meio da fé. É assim para que ninguém se glorie. E ele completa, pois vocês são criados em Deus, criados de novo em Deus, para que andem nas boas obras, as quais Deus, de antemão, preparou para que vocês andasseis nelas. A gente foi criado, regenerado, salvo, não apenas para ter um céu, mas para mostrar com a vida, em cada proceder nosso, com as nossas ações práticas, o quanto aquele que nos chama é maravilhoso. E apontar para pessoas que não existe apenas nuances de inferno para que elas conheçam. Elas podem participar também de nuances de céu, através da nossa vida. Isso tem a ver com a nossa essência, com quem a gente é por dentro, nova natureza que temos. O apóstolo Paulo, falando aos Filipenses, capítulo 2, verso 5, ele diz, olha, haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. E ele vem narrando, depois do verso 5, que mesmo sendo Deus, não julgou por usurpação sê-lo, antes se esvaziou, se aniquilou, assumiu a forma de servo, foi obediente até a cruz. Jesus abriu mão. Jesus é o exemplo máximo de altruísmo. E nós, então, servos do Senhor, devemos ter esse mesmo sentimento. O Evangelho é um convite para olharmos para o lado. Em um mundo tão egocêntrico, em um mundo tão cheio do eu, nós somos chamados para olhar em volta e enxergar os necessitados com as suas necessidades e ter o mesmo sentimento de Jesus. Eu sempre me pergunto, quando eu passo e vejo alguém embaixo de uma marquise, alguém com um cachimbo de pedra na mão, uma mãe numa situação precária com um filho, essas filas nesses últimos dias, as portas das agências da Caixa Econômica Federal, quilométricas, com pessoas desesperadas, lógico, alguns oportunistas, mas a maioria gente com muito sofrimento e muita dificuldade. Eu sempre me pergunto, Senhor, o que o Senhor sente quando vê estas pessoas nessas situações? A palavra de Deus diz que Jesus
pregava o evangelho do reino, ensinava sobre o reino de Deus e curava todas as enfermidades. Jesus agia no homem no seu todo. Ele ensinava intelecto, ele curava o físico, ele pregava a alma, o espírito, seja a forma como você crê. Jesus viu o ser humano como um ser humano integral, não apenas parte dele. Nós, servos do Senhor, precisamos ter o mesmo sentimento, a mesma compaixão, a mesma empatia, ter o mesmo sentimento de Jesus, abrir mão, olhar para o lado e agir em obediência para que outros possam ser abençoados. Agir em ação social como igreja, enquanto crentes, deve ser uma regra de vida. O texto que nós lemos de Tiago 1:27. A prática da nossa relação com Deus. Se você quiser usar esse nome religião, tudo bem, a prática da verdadeira, pura religião é olhar para o lado, é assistir os necessitados nas suas necessidades e se permanecer, guardar-se incontaminado do mundo. Deve ser a marca da igreja. Os crentes foram conhecidos enquanto cristãos. No livro de Atos nós vemos isso, pois não haviam necessitados no meio deles. Eles faziam entre eles o possível para que todos fossem assistidos. Nosso sentimento e nossa ação, então, em tempos de pandemia, deve ser o mesmo do que em qualquer outro tempo. Pois nós não fazemos ação social, não devemos fazer por militância social, por preencher uma falta do Estado, que seria a responsabilidade do Estado, e a igreja entra para agir, para fazer. Não. É mais que isso. Para a gente, igreja e crentes em Cristo Jesus é mais que isso. Não fazemos ação social por idealismo político. Quando estava a esquerda no poder, porque pensa aí numa igualdade social. A Bíblia não fala, ou não defende, melhor dizendo, a igualdade social. A Bíblia fala sobre justiça social. É diferente. E agora, direita, sendo da ocasião, não fazemos por idealismo político. Não fazemos ação social, nós, igreja, por proselitismo. Ação social não é meio de evangelismo. Nós não fazemos para converter os necessitados à nossa fé. Não, não. Não deve ser assim. Nós fazemos porque o Senhor ordena que façamos. O Senhor chama a nossa atenção para que abramos os olhos para o necessitado e para que os assistamos nas suas necessidades. Você sabe que quem convence o homem não é a nossa ação, cesta básica, caso de recuperação ou qualquer outra ação que a sua igreja e que você, enquanto crente, pode oferecer. É o próprio Deus, por meio do seu Espírito. A gente faz para que o homem seja abençoado em nome de Jesus. E esta bênção que chega a ele, em nome de Jesus, claro que pode provocar nele o render-se aos pés do Senhor Jesus, mas esse não é o nosso objetivo. A gente faz pelo objetivo simples de abençoá-lo. Nós fazemos porque o nosso entendimento é que Deus assim deseja. É a vontade de Deus. Deus assim o faz e nos dá a oportunidade. Ouça isso que eu vou lhe dizer. A mim e a você que vivemos nesse tempo e estamos inseridos nessa pandemia. Particularmente nós, enquanto povo de Deus, nossa denominação, cada uma das nossas igrejas, Deus age na vida do necessitado e Ele nos chama a participar disso. É como a ação dos discípulos lá no Monte da Multiplicação. O Senhor os chama para multiplicar o pão e, através das mãos deles, entregar à multidão faminta. Dai-lhes vós mesmos de comer. Seja a ação que for, que nós, enquanto crentes, podemos oferecer, fazemos para participar daquilo que o próprio Deus faz. Não pode ser apenas um programa, um ministério, uma ação espaçada. É mais que isso. Não pode depender da ação conjunta da igreja enquanto organização. Ela nasce no coração de cada crente, pelos motivos que eu já
apresentei aqui. O que a palavra de Deus apresenta, da atenção que o próprio Deus dá a isso, e da nova chamada, nova visão e nosso sentimento que o nosso Deus nos chama a ter enquanto novos crentes, novas pessoas em Cristo. Deve ser, então, irmãos, algo fruto da alma de cada crente. Deve ser, então, irmãos, algo fruto do amor pelo Senhor, pela obra do Senhor, pela palavra do Senhor. Capítulo 1 de Tiago, para a gente fechar aqui, ele vem dizendo sobre a prática da palavra de Deus. Que a fé nos leva a que, de maneira prática, realmente nos relacionamos com Deus quando não somos só ouvintes, mas somos praticantes da palavra. E aí lá no final, fruto desta palavra, ele diz que esta verdadeira religião passa pela atenção aos necessitados. Então, a obediência à palavra de Deus, a prática da palavra de Deus, nos leva a esta ação latente, intensa e contínua a todos aqueles que Deus traz para perto da gente. Nesses dias em que o mundo está em crise, nesses dias em que este vírus colocou o mundo de joelhos, em que os governantes estão atônitos, cada qual procurando o que fazer e como combater, é sempre bom relembrar que o céu não está em crise, que o nosso Deus continua soberano, supremo, regendo toda a história, que inclusive este momento e essa situação, como todas as outras ao longo da história da humanidade, cumprem a agenda de Deus para a consecução dos seus propósitos e que, portanto, também e especialmente em tempos de crise como o nosso, a igreja precisa ter uma atenção especial e agir. E olhar os necessitados, enxergar suas necessidades, comprovar a veracidade delas e na força que o Senhor dá, agirmos no sentido de confrontar o que precisamos confrontar. Nós entendemos que o nosso Deus ele dá as ocasiões e os recursos para que a gente faça. Quando eu tenho que fazer, como eu tenho que fazer, como eu começo, como eu faço, irmãos. Nossa vida com Deus, nossa comunhão com o Senhor, vai nos despertar o coração para que, particularmente, nós percebamos os necessitados e as suas necessidades. O Senhor, os apontando, nos dará as ocasiões e as condições, inclusive os recursos para assisti-los. E também nos levará a nos organizarmos com outros, agindo na mesma direção, com uma maior organização para ter uma maior abrangência de alcançar e assistir os necessitados nas suas necessidades. Deus é aquele quem rege este exército. E nós precisamos olhar esta área como uma área, como qualquer outra área da vida do crente, como dar testemunho, como evangelizar, como uma vida de piedade nas disciplinas espirituais, orando, contato, estudo da palavra, com a frequência no contato com outros irmãos, na prática da comunhão cristã, assistência social, é mais uma das áreas da vida cristã, conforme o que a palavra de Deus nos apresenta. Isso nos é entendido, pois o nosso coração, quando assim pensamos, quando assim sentimos, o Espírito de Deus nos enche de amor, para agirmos, de fé, para avançarmos, nos enche de sensibilidade para percebermos, nos enche de criatividade para, mesmo em tempos com algumas limitações, continuarmos com a nossa ação. Nosso foco e motivação não está no homem. Fechando. Nosso foco e motivação não está no necessitado e nas suas necessidades, mas em Deus, que vê o necessitado com as suas necessidades e deseja abençoá-lo. Eu quero fechar aqui, pastor Luizeto, pastor Redney e demais irmãos, com o último texto, e depois eu abro aqui
a possibilidade até de outras interações, se houverem aí, pastores virem necessidade. É o texto de Mateus, capítulo 25, a partir do versículo 31, texto escatológico, fantástico, para fechar esta ideia, né, da igreja, nós, enquanto crentes, agindo na ação social com foco no céu, em Deus, na sua vontade, como Deus nos vê, nesse tempo, inclusive. Quando, pois, vier o Filho do Homem na sua glória e todos os seus anjos com ele, então ele se sentará no seu trono glorioso, todas as nações serão reunidas diante dele, ele separará uns dos outros, a semelhança do pastor que separa as ovelhas dos cabritos, porá as ovelhas à sua direita, os cabritos à esquerda. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos do meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo, porque eu tive fome e me destes de comer, tive sede e me destes de beber, estava estrangeiro e me acolheste, precisei de roupas e me vestiste, estive doente e me visitaste, estive na prisão e foste me visitar. Então os justos lhe perguntarão: Senhor, quando te vimos com fome, te demos de comer, ou com sede, te demos de beber? Quando te vimos estrangeiro e te acolhemos, ou precisando de roupas e te vestimos? Quando te vimos doente ou na prisão e fomos visitar-te? E o rei lhes dirá abertamente: em verdade vos digo que sempre que o fizestes a um destes pequenos irmãos, ainda que os menores, a mim o fizestes. E aí o texto continua dizendo para outra parte, os que não fizeram, mas esse é o nosso foco, agimos porque o Senhor nos vê e o Senhor quer usar sempre, em todo o tempo, a vida da sua igreja. É uma bênção pensarmos na fé e podermos ser chamados por Deus para praticá-la, para viver a nossa fé de uma forma experimental mesmo, a cada dia. E nessa noite, nesta reflexão a que fomos levados, vimos que o ver, enxergar e assistir aos necessitados faz parte do cristianismo verdadeiro. É a marca genuína da fé dos que são do Senhor. Que isso possa nos alavancar, nos levar a agir ainda mais, a enxergar com maior sensibilidade, a amar mais intensamente, consagrando assim, não somente as nossas vidas, mas as nossas ações na busca e no amparo àqueles que precisam. Chegando para o final da nossa reunião, eu quero agradecer a você mais uma vez por esse tempo de compartilharmos a fé e o amor do nosso Deus. Que Deus possa continuar te abençoando, enchendo seu coração de paz e de alegria, e juntamente com você, abençoando a sua casa, abençoando a sua família, que em nome de Jesus você seja rica e poderosamente abençoado pelo Senhor. Quero orar mais uma vez para encerrarmos esse tempo. Obrigado, Senhor. Obrigado muito. Obrigado por esta noite, por cada palavra, por cada momento. Obrigado por cada vida que pôde participar, cada casa, cada Sonda-me, Senhor, e me conhece. Quebra
desce, quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a ti. Então, usa-me, Senhor. Usa-me, Senhor. Usa-me. Aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me, sonda-me. Sonda-me, Senhor. Transforma-me, enche-me e usa-me, Senhor.